Eu vou relembrar alguns conceitos de cistos com vocês. Obviamente que a intenção não é dar uma aula de cisto, e sim dar uma aula do tratamento cirúrgico desses cistos, tá? Mas alguns conceitos têm que ser ditos, têm que ser relembrados, porque já faz um certo tempo que vocês tiveram esse conteúdo e a gente acaba esquecendo. E patologia, estomatologia, não é um conteúdo tão fácil assim e a gente acaba realmente esquecendo, né? Então, só para relembrar, para que a gente se coloque na aula, dando alguns conceitos gerais de cistos e também alguns conceitos específicos de alguns cistos, que são os mais importantes, os mais frequentes, para que depois a gente entre no tratamento, tá? Então, segundo o Dr. Neville, o cisto é uma cavidade patológica, geralmente preenchida por um fluido e limitado por um epitélio. Basicamente é isso, né? Então, a gente tem um conteúdo que ele é fluido e ele, para ser um cisto verdadeiro, histologicamente eu preciso ter um revestimento epitelial, e isso histologicamente analisando, ok? Bom, com relação ao aspecto clínico dos cistos, vocês devem lembrar da estomatologia que são lesões expansivas, elas expandem a região óssea. Então, aqui nós temos um cisto na região anterior de mandíbula e esse osso foi expandido. Aqui nós temos um aumento volumétrico, de modo que o cisto ele tem uma tendência expansiva aonde ele acontece. O crescimento do cisto ele é muito lento, e essas duas características são bem interessantes para a gente diferenciar cisto de tumor, né? O tumor ele tem uma característica mais destrutiva do que expansiva, e o crescimento do tumor não é lento, ele é muito rápido. Então, o cisto é o oposto, ok? Sintomatologia é variável, normalmente os cistos eles são assintomáticos, mas num dado momento, quando ele pode aí comprimir uma estrutura nervosa, o paciente pode vir a ter dor sim, né? O conteúdo desse cisto, quando nós abordamos clinicamente o cisto, ele é um conteúdo que tem ali cristais de colesterol, e isso clinicamente nós vamos conseguir ver. Então, na clínica, quando nós fizemos a remoção cística, quem já viu uma remoção cística ou quando vocês se depararem com uma remoção de um cisto, o conteúdo tem vários cristalzinhos, que a gente chama de cristais de colesterol. Temos também um conteúdo geralmente inflamatório, principalmente quando é um cisto de origem inflamatória, e daqui a pouquinho eu vou dividir esses cistos para vocês, e eventualmente nós podemos ter uma coleção purulenta também nesse cisto, dentro desse cisto. Essa coleção purulenta ela acontece quando nós temos uma infecção secundária, ou seja, quando essa expansão foi tamanha ao ponto de fazer uma comunicação com o meio externo. Imaginem vocês que esse cisto aqui ele está muito próximo de acontecer isso, logo ele vai, pelo tamanho dele, mesmo não tendo uma característica destrutiva, mas chega um ponto que ele vai romper essa cortical. Rompendo essa cortical, ele pode expor aqui no meio bucal e ele pode se infectar de maneira secundária. E aí ele pode, então, ter um conteúdo purulento, ok? Radiograficamente, é exatamente isso aqui que nós estamos vendo, ó. Ele tem uma característica radiolúcida, ele é radiolúcido. No entanto, o limite dele é radiopaco. Nós temos uma orla, nós chamamos uma orla radiopaca, aqui nessa região, e nós podemos ter fenestrações também nos cistos odontogênicos, ok? Bom, com relação à classificação, é sempre importante a gente acompanhar isso na literatura, porque pode mudar
de ano após ano. Então, nós temos aqui a última classificação. Então, sempre nós devemos seguir a classificação da Organização Mundial da Saúde. É a classificação que a maioria dos autores do mundo consideram. E a classificação mundial da Organização Mundial da Saúde, ela passa por atualizações. A última atualização dela foi em 2017, onde foi publicado esse artigo aqui por esses dois autores, classificando então os cistos e tumores da região maxilofacial, ok? Então essa é a última classificação. E de acordo com essa última classificação de 2017, que tinha acontecido uma em 2015, e ela é um pouco diferente dessa aqui que eu estou mostrando para vocês, mas a que nós utilizamos agora é essa de 2017. Então é muito provável que em 2020 ou 2021, talvez, pode até surgir outra, mas a que nós utilizamos é essa aqui de 2017. Todos esses são cistos odontogênicos de desenvolvimento, ok? São aqueles cistos que são ocasionados por um processo de desenvolvimento, portanto, eles não são causados por um processo inflamatório. Quais são eles, então? Cisto dentígeno, que praticamente é o principal que nós temos, o mais comum, queratocisto odontogênico, que nós vamos comentar também bastante na aula de hoje, que tem uma importância muito relevante, porque também ele é frequente. E aí nós temos outros cistos menos frequentes, mas que também tem que ser classificado aqui para vocês, que é o cisto periodontal lateral, cisto gengival, cisto odontogênico calcificante, cisto odontogênico ortoqueratinizado, e aí também nós temos os cistos odontogênicos inflamatórios, que foram ocasionados por uma inflamação. São eles o cisto radicular residual e também o cisto paradentário. E nós temos também, de acordo com essa classificação da Organização Mundial da Saúde, os cistos não odontogênicos, que são eles, então, o cisto do ducto nasopalatino, cisto nasolabial e o cisto epidermoide da pele. Então, vejam só, eu não vou me ater a todos esses cistos, nós não teríamos tempo para isso, até porque isso aqui é dado em duas aulas separadas. Existe uma aula de cistos odontogênicos e também existe uma aula de cistos não odontogênicos. Isso lá na estomatologia, ok? Então, nossa ideia hoje é abordar a cirurgia desses cistos. Eu estou classificando para que vocês não fiquem perdidos no tempo, certo? Bom, então, bem rapidamente, os mais comuns, só para a gente entrar no tratamento clínico. Então, com relação ao cisto dentígeno, que é um dos cistos mais comuns que acontecem na maxila e na mandíbula, né? Com relação às características clínicas, ele, para ser um cisto dentígeno, ele precisa estar associado a uma coroa de um dente. Essa é a característica principal do cisto dentígeno. Esse dente, ele vai estar incluso, ele precisa estar incluso, e também pode haver um cisto dentígeno em um odontoma, ok? Porque ele acontece devido a um espaçamento do folículo pericoronário. Então, todo o cisto dentígeno, ele está relacionado à coroa de um dente. Os homens são mais afetados e a segunda e terceira décadas são as mais frequentes de serem encontrados esse tipo de cisto. Com relação aos sintomas, esse cisto geralmente ele é assintomático, então o paciente ele só vai descobrir que tem em uma radiografia de rotina, ou para fazer um tratamento ortodôntico, ou, por exemplo, por indicação de um terceiro molar, cirurgia de um terceiro molar. O paciente ele vai fazer uma pasta de uma documentação ortodôntica para colocar aparelho e aí o ortodontista vê lá que o paciente tem um cisto. Ou então, o paciente nos procura dizendo, olha, doutor, eu não sei se eu tenho os terceiros molares, eu queria ver se eu tenho ou não para tirar esses dentes. E aí, nesse caso,
o cirurgião dentista pede uma radiografia panorâmica e vem lá a surpresa de que o paciente tem sim o terceiro molar e tem também um cisto dentígeno associado a esse dente que está retido. Bem, pode atingir grandes dimensões, no entanto, ele obedece aquelas características do cisto: crescimento lento e indolor e assintomático, tudo bem? Com relação às características radiográficas, essa imagem aqui ela define muito bem e ela respeita as características básicas radiográficas de um cisto, ou seja, uma área radiolúcida, onde nós temos aqui um centro radiolúcido, e uma área bem delimitada, radiopaca, bem delimitada. Pode ser uniradicular ou até, aliás, unilocular, geralmente é unilocular, né, o que vai ser um diagnóstico diferencial para outras lesões que são multiloculares, mas o cisto dentígeno geralmente ele é unilocular, e pode, mas não é algo tão comum, ocasionar reabsorções radiculares, certo? Como está acontecendo aqui, são reabsorções radiculares leves, porque não é uma característica do cisto reabsorver dente, ok? O cisto, ele expande cortical e ele tem um crescimento lento. O tumor, geralmente, ele não expande cortical, ele destrói cortical, destrói dente e tem um crescimento mais rápido, tumor, ok? Como características histopatológicas, se a minha intenção não é descrever os cistos, muito menos vai ser ficar falando de lâminas aqui para vocês, tudo bem? Mas, como curiosidade, para quem gosta, a gente retoma alguns conceitos, né? Nós temos ali um epitélio estratificado, não queratinizado, e aqui um tecido conjuntivo denso. E dentro do cisto nós temos um lúmen, né, uma cavidade que nós chamamos de cavidade cística, ok? O tratamento nós vamos abordar daqui a pouquinho, todas as formas de tratamento, mas basicamente nós fazemos enucleação e remoção do dente. Quando esse dente é um dente interessante para ser mantido, ele pode ser tracionado ou apenas espera-se a sua erupção. O prognóstico ele é excelente, são raras as vezes que ele vai recidivar e ele tem sim um potencial de transformação neoplásica, embora seja muito raro, mas pode, ok? Por isso que todo cisto dentígeno, uma vez diagnosticado, ele precisa ser removido, assim como todos os outros cistos, né? A partir do momento que um cisto foi diagnosticado, independente da origem desse cisto, independente se é um cisto de desenvolvimento, se é um cisto inflamatório, se é um cisto odontogênico ou um cisto não odontogênico, ele precisa ser removido, ok? Um outro cisto interessante também de falar, porque vocês vão se deparar isso tanto aqui na faculdade, já devem ter visto casos como esse, ou se não viram, ainda podem ver, que são os cistos de erupção, certo? O cisto de erupção, na realidade, o cisto de erupção é praticamente um cisto dentígeno, só que em tecido mole, né? Então, o cisto de erupção, ele acontece também ali abraçando, né, circundando a coroa de um dente, só que ele está em tecido mole, ok? Até por isso que ele não está na classificação que eu mostrei para vocês da OMS, que é uma classificação para cistos e tumores intraósseos. Então, ele não está na classificação. Mas é um cisto que acontece com uma certa frequência. Crianças geralmente menores de 10 anos, que estão tendo ali os dentes sendo irrupcionados, e nesse caso pode formar cistos, ok? A coloração ela pode ser normal ou arroxeada, como nós estamos analisando aqui. E o que pode acontecer com ele? Ele pode ser autolimitante, ou seja,
ele pode simplesmente estourar, né, se romper e o dente ter uma erupção espontânea e essa exposição dental acontecer. Ou pode ser necessário, caso esse processo esteja demorando um pouco para acontecer e a criança eventualmente esteja reclamando dessa situação, a gente pode fazer o que nós chamamos de uma ulectomia, seja uma ulectomia ou apenas uma marsupialização, que nós vamos abordar daqui a pouco, onde nós removemos uma porção aqui dessa região cística e isso por si só já causa uma descompressão e esse dente ele tem uma condição favorável para irromper. Tudo bem, gente? E aí, praticamente aí um dos últimos cistos que nós vamos abordar nessa revisão muito rápida, porque eu quero já entrar logo em tratamento, o queratocisto ontogênico, que ele tem uma importância clínica muito grande também. Ele está associado geralmente a dentes retidos, a dentes inclusos, e isso acontece em 40% dos casos, tudo bem? Mandíbula acontece mais do que maxila, na proporção de 2/3 para 1/3 em maxila. Homens mais acometidos, segunda e terceira década. Sintomas, até porque é um cisto que, apesar de seu crescimento lento, ele tende a atingir grandes proporções, acontece em 50% dos casos. Nós temos um aumento de volume, geralmente pode ter dor, trismo, parestesia, e essa lesão ela pode crescer ao ponto de se comunicar com o meio externo e o paciente ter uma infecção, consequentemente ter um conteúdo purulento dentro dele, ok? Bem rapidamente aqui, como comentei, o intuito não é discutirmos características histopatológicas, mas tem um ponto aqui da característica histopatológica que eu preciso falar para vocês, né, que são esses microcistos satélites. Então, o queratocisto, ele acontece de uma forma principal. Então, nós temos histologicamente um queratocisto principal, mas ele tem inúmeras projeções satélites, que nós chamamos de microcistos satélites. Então, nós temos projeções além desse cisto principal. E qual é a importância clínica disso? A importância clínica disso é o fato de que, na maioria das vezes, o cirurgião que não é informado nisso, que não sabe disso, que não lembra disso, ele simplesmente remove aquele cisto principal. E por isso que ele é um cisto que tem uma grande quantidade de cistos satélites. Tem muitos cistos satélites e por conta disso ele tem muita recidiva. Então nós vamos abordar durante o tratamento dele e também durante as formas de tratamento algumas formas que nós podemos lançar mão para diminuir essa recidiva, que são formas que visam a destruição desses cistos satélites. Porque eles estão perto do principal, eles não estão tão longe, né? Mas, se eu simplesmente remover o principal, os satélites eles vão ficar na periferia desse cisto. Eles ficando na periferia desses cistos, desse cisto vai ocorrer a recidiva, tudo bem? Então, essa questão dos microcistos satélites é muito importante. Isso é questão de provas, isso é questão de concurso, isso é algo que realmente importa, tem uma importância clínica muito grande, né? O dia que vocês forem questionados o porquê que o queratocisto é tão recidivante, a explicação é essa. Inclusive, na penúltima atualização da OMS, na de 2015, esse cisto ele estava dentro dos tumores, ok? Ele antigamente ele estava na classificação de cistos
Em 2015, ele foi colocado como um tumor por ser altamente recidivante e em 2017 ele retornou para a classificação dos cistos mesmo, porque ele tem muito mais características de cisto do que de tumor, embora esse aspecto recidivante não é algo tão comum para cistos, mas o queratocisto ele acontece dessa forma. Ok, gente? Vamos lá, então. Vou passar aqui, então. Bom, vamos lá. O tratamento dele, nós vamos abordar depois, mas o que é importante aqui nesse slide é isso aqui, ó. As recidivas, elas chegam a 62%, quando não adotado os métodos de controle dessa recidiva, né? E o porquê acontece? Nós acabamos de comentar, são as células satélites, os cistos satélites que acontecem. Inclusive, podem atingir até mesmo tecido mole. Eles também apresentam um potencial para transformação neoplásica, então, assim como todo cisto, precisa ser removido. E aqui nós temos as possibilidades, ó, de diminuir essa recidiva, onde nós tiramos o cisto e fazemos um tratamento com broca. Nessa loja cirúrgica, nós pegamos uma broca e desgastamos essa loja do cisto, essa loja cirúrgica do cisto, é broca mesmo, vocês vão ver na imagem. Ou nós podemos colocar uma solução química, que é a solução de Carnoy, que nós vamos daqui a pouquinho comentar com vocês, ou nós podemos utilizar a crioterapia através do nitrogênio líquido e conseguimos, então, diminuir essa possibilidade de recidiva. Mas eu vou mostrar todas essas modalidades para vocês. O fato é que ele é altamente recidivante, o motivo pelo qual ele é altamente recidivante são esses cistos satélites, ok? Vamos lá. Tá passando aqui, vamos lá. Só um pouquinho, gente. Certo, vamos lá. E aí, quando nós estudamos o queratocito ontogênico, nós fazemos sempre uma observação para essa síndrome aqui. Né? Essa síndrome é uma síndrome muito importante, chamada síndrome de Gorlin, aonde o paciente ele apresenta inúmeros queratocistos, mas por ser uma síndrome, toda síndrome é um conjunto de acontecimentos, certo? Por isso o nome síndrome. Então, além do paciente apresentar inúmeros queratocistos, ele apresenta também carcinomas de pele, que são carcinomas basocelulares, cistos epidermoides, apresenta calcificações intracranianas, apresenta um aumento da distância entre os olhos, que nós chamamos de hipertelorismo, e outras anomalias que podem acontecer. Mas o que é mais importante aqui para a nossa aula é que ele vai ter inúmeros queratocistos. E também uma importância clínica muito visível são os carcinomas basocelulares, carcinomas de pele, que também são extremamente importantes e perigosos, né? Então, eu tive o privilégio de tratar uma criança, né, um menininho com esse tipo de síndrome, onde eu tratei juntamente com a professora Ana,
que é professor de vocês também, e com o professor Vilmar, aonde esse garotinho nos procurou para um tratamento convencional. Na verdade, ele foi fazer ortodontia e, através do exame radiográfico para a ortodontia, o ortodontista descobriu que essa criança tinha, então, vários cistos na região de maxila e mandíbula, como está mostrando aqui. Ó. Então, ele tinha um cisto aqui, um cisto aqui, um cisto aqui. Na região de maxila também nós tínhamos inícios de cistos, e aí nós suspeitamos da síndrome de Gorlin, e aí começamos a estudar, e de fato ele tinha todas aquelas características, que era uma foice craniana, nós tínhamos aqui uma vértebra bifurcada, nós tínhamos problemas aqui de coluna, hipertelorismo, então uma distância aumentada entre os olhos, e aí quando nós começamos a tratar esse garotinho, todos esses cistos foram removidos e foram diagnosticados como queratocistos odontogênicos. Né? Nós publicamos esse artigo numa revista de impacto muito forte, que é essa Head and Face Medicine, e na época foi um caso muito interessante, e hoje ele é até hoje, nós publicamos em 2011, ó, já tem um certo tempo, 9 anos já, e é um dos trabalhos mais citados na literatura dentro dessa revista aqui, ok? Então é um caso bem interessante que está aí dentro dessa aula de cistos para vocês. Bom, basicamente agora o último cisto que eu gostaria de relembrar com vocês é um dos cistos inflamatórios, que é muito comum, que é o cisto radicular. O cisto radicular, como a classificação diz, ele é um cisto inflamatório e acontece por uma necrose pulpar. Então, se ele acontece por uma necrose pulpar, nós temos uma ausência de sensibilidade, ausência de vitalidade pulpar, pode haver, então, mobilidade dentária, e as características radiográficas são, basicamente, as características radiográficas de um cisto, né? Que é uma imagem, então, radiolúcida, com uma orla, né? Com uma região circundando radiopaca, e, no caso do cisto radicular, é muito comum nós termos aí uma perda de laminadura. Né? Então, aqui quando nós analisamos a laminadura, ela vem aqui íntegra e a partir dessa região aqui, ó, ela é perdida. Nós não temos aqui a laminadura, próprio desse crescimento cístico. Também, né, gente, como qualquer outro cisto, é muito lento, muito demorado esse crescimento, assintomático, mas, uma vez diagnosticado, precisa ser removido. Né? Então, nós tivemos aqui uma necrose pulpar desse dente. Essa necrose ela se disseminou aqui para a região de periápice e fez um cisto que é um cisto odontogênico, mas de característica inflamatória. Tudo bem? Vamos lá, então. Não vou ficar me atendo aqui a características histopatológicas, ok? Apenas o tratamento, mas nós vamos repetir esse tratamento, que pode ser um tratamento através de um tratamento endodôntico, ou, se esse dente não for mais interessante, nós fazemos a exodontia, enucleação ou descompressão, mas daqui a pouquinho nós vamos comentar sobre tudo isso, ok? Então, agora entrando de fato ali no tratamento cirúrgico dos cistos, essa introdução foi só para relembrar alguns conceitos para vocês sobre os principais cistos de maxila e mandíbula. Então, para o tratamento, nós temos que levar em consideração alguns fatores. Dentre eles, a idade. Né? A idade ela é importante. Por quê? Porque, eventualmente, nós temos cistos em pacientes com mais idade, aonde, eventualmente,
esse dente pode não ser interessante para a sua manutenção, né? Então, por exemplo, um caso como esse aqui, nós temos ali um dente, no caso, um terceiro molar, mas poderia ser em outra região, mas que devido à idade do paciente, devido também à localização desse cisto, esse dente ele não é mais interessante de se manter, né? Já em pacientes mais jovenzinhos, como é esse caso aqui, então olhem esse cisto dentígeno que está acontecendo aqui. Devido ao paciente ser extremamente jovem, né, eu almejo manter esse dente aqui na boca, né? Então, isso vai variar, né? Se o paciente tem uma idade mais jovem, eu preciso sempre pensar em preservar esses dentes. Não que num paciente com mais idade eu não queira preservar o dente, mas no jovenzinho, muito mais o esforço de preservação de um dente, ele tem que ser muito maior, por vários motivos, né? Pela idade dele, pelo fato de que nessa fase da vida não se pode fazer implante dentário, enfim. Então, o esforço para se manter um dente é muito maior no paciente jovem, por isso que a gente coloca como um fator a ser considerado, a idade. Um outro fator a ser considerado é a relação com estruturas anatômicas, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado, por exemplo, em cistos que estão localizados, como esse aqui, ó, próximo do forame mentoniano, né? Então, eu tenho que tomar cuidado, e isso mais relacionado à sua remoção. Então, quando eu for fazer remoção desse cisto, eu tenho que tomar muito cuidado para não lesar o meu forame mentoniano. E isso poderia estar acontecendo também caso esse cisto estivesse próximo aqui do nervo alveolar inferior, né? Então, se ele crescer, ele vai ficar próximo ao alveolar inferior aqui embaixo, e eu preciso tomar muito cuidado na remoção desse cisto. Aqui eu tenho um cisto sendo ocasionado por um dente supranumerário. Veja que eu tenho um dente supranumerário, e esse dente supranumerário está ocasionando um cisto dentígeno. Só que esse cisto dentígeno está próximo da cavidade nasal. Por mais que essa cirurgia vai ser uma cirurgia mais conservadora, conforme eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu for abordar, né? Tanto um cuidado em relação ao dente, que é um dente permanente, que pelo fato do paciente ser jovem, eu tenho que considerar o fator anterior, que é a idade, mas eu tenho que considerar também a proximidade com a cavidade nasal aqui também, ok? Então, a estrutura anatômica deve ser avaliada, a proximidade deve ser avaliada na remoção de todo e qualquer cisto, para que a gente não ocasione nenhum dano, né? E a natureza da lesão também é algo extremamente importante. Então, a aula hoje não é de tumor, mas a gente coloca aqui duas comparações, onde aqui eu tenho um cisto muito tranquilo de ser tratado, né? Possivelmente um cisto radicular, um cisto periapical inflamatório, apesar de grande, mas é um cisto que é muito tranquilo. E aqui eu tenho uma região radiolúcida que eu posso ter algumas hipóteses, tanto o queratocisto ontogênico, mas também eu preciso considerar nessa região aqui um diagnóstico diferencial para meloblastoma. Então, a abordagem aqui vai ser uma, né? E aqui a abordagem vai ser outra. Aqui é uma abordagem que eu tenho que tomar muito mais cuidado, que eu preciso ter muito mais uma noção de recidiva para abordar essa lesão. Aqui já não. Aqui é simplesmente uma remoção cística, simplesmente uma enucleação, ok? Então, a natureza da lesão também ela vai ser considerada um fator para o tratamento. Bom, vamos lá. Alguma pergunta aqui, gente?
Não, tranquilo, né? As pessoas estão entrando só aqui, legal, praticamente todos aqui. Então vamos lá. Deixa eu só maximizar aqui essa tela. Ok. A agressividade também, ela é um fator que nós já comentamos com relação à natureza, né? Se eu tenho uma lesão como essa daqui, ó, aonde eu já tenho uma reabsorção severa das raízes, eu já preciso pensar aqui num tumor, né? Essa aqui não é uma característica cística. O cisto, apesar de reabsorver raízes dentárias, mas é uma reabsorção muito mais sutil. Quando eu tenho uma lesão como essa, onde praticamente por onde nós estamos observando, tá tudo acontecendo como forma de destruição, isso aqui é muito mais agressivo do que uma lesão como essa, onde eu tenho ali afastamentos dentários. Né? Então, isso também é muito direcionado ao tratamento que nós vamos propor. Bom, então agora sim, agora entrando na aula de hoje, no tratamento cístico propriamente dito. Então, nós temos algumas possibilidades para tratar um cisto. Então, o cisto ele pode ser tratado simplesmente com um tratamento endodôntico ou até mesmo um retratamento endodôntico. Então, são aqueles cistos descobertos em uma radiografia de rotina, né? Raramente o paciente ele vai procurar o cirurgião dentista porque ele sabe que ele tem esse cisto, mas numa radiografia de rotina, seja para um tratamento ortodôntico, seja para uma prótese, seja para um tratamento de implante, ele descobre que tem. É um cisto geralmente pequeno, é um cisto que não tem um tamanho considerável, e o teste de sensibilidade, o teste de vitalidade pulpar dá negativo. Nós suspeitamos, então, de ser um cisto de origem pulpar, de um cisto de uma necrose pulpar, e nós fazemos uma tentativa de apenas tratar, fazer o tratamento endodôntico e podemos ter sucesso, sim, apenas com o tratamento endodôntico, ok? Por vezes, existe necessidade de uma curetagem e uma remoção do cisto, é uma segunda possibilidade de tratamento, que é a curetagem e a enucleação. Também temos a possibilidade de associarmos uma crioterapia, conforme nós já comentamos, e isso vai ser feito naquelas lesões que nós temos uma possibilidade de recidiva maior, como por exemplo o queratocisto. Nós temos a possibilidade de fazermos uma curetagem mais aplicação de um produto químico, que é a solução de Carnoy, onde nós também utilizamos isso no queratocisto. Por que nós fazemos essa solução de Carnoy? Porque ela é uma agressão na região, mas é uma agressão causada porque nós queremos fazer essa agressão, para que se minimize, então, as possibilidades de recidiva. E também nós podemos fazer o que nós chamamos de marsupialização e descompressão, especialmente para lesões muito grandes. Nós fazemos essa redução, que já pode ser o tratamento, ou eventualmente nós regredimos um pouco essa lesão e depois fazemos a curetagem. Então, imaginem vocês que nós temos uma lesão extremamente grande, onde se eu fizer simplesmente uma remoção desse cisto, eu vou ocasionar uma lesão de estruturas anatômicas muito intensa. Então, primeiro nós fazemos uma descompressão através da marsupialização, que eu vou abordar daqui a pouco para vocês, e caso não seja necessário para esse cisto reduzir por completo, depois nós fazemos a sua enucleação, que aí nós temos uma associação de dois tratamentos: marsupialização, posteriormente a enucleação. Tudo bem? Então, nós vamos abordar agora todas essas formas de tratamento para vocês. Então, olha só, o tratamento endodôntico, como, por exemplo, esse caso aqui,
nós temos diversos trabalhos na literatura mostrando que ele é eficaz, mesmo em cistos maiores, né? Mesmo em cistos maiores, como é o caso desse aqui exemplificado nesse slide. Então, ele é um tratamento a ser considerado para cistos de origem inflamatória, obviamente, porque se a origem desse cisto é uma origem pulpar, é uma necrose pulpar, caso eu faça a eliminação desse foco de infecção, caso eu faça o tratamento endodôntico, eu tenho uma regressão, eu posso ter uma regressão dessa lesão. Caso isso não aconteça, eu preciso partir para uma curetagem dessa lesão. Mas trabalhos como esse na literatura mostram que geralmente pode ser possível apenas o tratamento endodôntico, que seria o tratamento mais conservador possível para o tratamento de cisto, mas ele só terá efeito, ele só será eficaz se nós estivermos diante de um cisto de origem inflamatória por necrose pulpar, ok? Se a etiologia do problema for necrose pulpar. Se eu faço o teste de sensibilidade pulpar e dá positivo, ou seja, esse dente está sensível, esse dente está vital, não adianta nós fazermos o tratamento endodôntico. Pelo contrário, é totalmente contraindicado fazer o tratamento endodôntico, porque a origem não é inflamatória. E acontece erros nesse caso, acontece erros, né? Então, muitas vezes eu tenho cistos de desenvolvimento nessa região que simulam cistos de característica inflamatória. O cirurgião despreparado, sem um certo conhecimento, ele já aborda o tratamento de canal desse dente e, na realidade, a origem não é pulpar, é um cisto de desenvolvimento. Ok? Então, não vai ser eficaz, mas será eficaz quando sim, a origem for por inflamação pulpar. Ok? Como é o caso desse paciente aqui. Então, nessa radiografia de baixo, nós temos o caso inicial, ok? Nós temos o caso inicial. Esse paciente, ele foi diagnosticado com esse cisto, mas como ele havia tratado o canal desse dente recentemente, optou-se por preservar para ver se esse cisto iria regredir. Era um cisto de origem pulpar, era um cisto periapical inflamatório. Esse paciente foi muito bem orientado, né, que ele não poderia sumir do mapa, ele teria que ficar ali sob nosso controle, sob nosso comando, mas infelizmente o paciente sumiu. Né? O paciente vai embora, não dá muito valor para o que a gente fala, aí vem a importância de relatar isso no prontuário e pedir para que o paciente assine, né? A gente sempre faz isso, então você coloca lá, o paciente foi encaminhado para o tratamento endodôntico e foi orientado que deve comparecer para as consultas de controle, para você acompanhar. Por quê? Porque esse paciente poderia muito bem vir no nosso consultório, na nossa clínica, depois de 3 ou até mesmo 6 meses, não tem mais nada. Só que ele some, aparece 3 anos depois com essa lesão aqui em cima. Né? Então, vejam, um cisto pequenininho, que é onde nós confiamos que o tratamento endodôntico seria suficiente, e na maioria das vezes é suficiente, principalmente para cistos pequenos, mas que não foi suficiente
E aí já é um problema técnico da endodontia, né, que a gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas foi sim um problema técnico da endodontia, e porque não foi suficiente para debridar esse canal, não foi suficiente para descontaminar esse canal, e 3 anos depois o paciente vem com essa lesão já bem maior, próximo do nervo alveolar inferior. Então, assim, já é muito mais complicado de tratar, né? Nesses casos, o que nós precisamos fazer? Nós temos que encaminhar esse paciente para um retratamento, né? Para um retratamento, para que a gente consiga, então, tratar esse caso, né? Não tem outro jeito, não tem outro jeito. A gente precisa fazer o retratamento, porque simplesmente remover essa lesão não vai adiantar. Então, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos uma biópsia, né? Fizemos uma biópsia, mais com o intuito de tranquilizar o paciente. O paciente vem muito preocupado, ele quer saber o porquê que a lesão está grande desse jeito, ele já pensa que ele tem aí um tumor, mas mais com o intuito de tranquilizar o paciente e também como uma forma de já fazer uma descompressão, nós podemos fazer uma abordagem intraóssea, remover o conteúdo cístico, e aí o diagnóstico vem como sugestivo de cisto radicular ou cisto periapical inflamatório. Mas temos que pedir para que o tratamento endodôntico seja refeito. Existe a necessidade de fazer um retratamento. E devido à proximidade com o alveolar inferior, nós fizemos a opção, então veja, ó, muito próximo do alveolar inferior, nós fizemos a opção de novamente tentar de uma forma conservadora. E aí aqui eu saquei que o paciente realmente ficou muito preocupado. A gente tem que, nesse caso, colocar um pouquinho de medo mesmo. E aí ele se comprometeu a não sumir mais e a gente tentou. Devido à proximidade com o alveolar inferior, então ela histologicamente veio como cisto periapical mesmo. E olha que interessante aqui, 9 meses depois, praticamente osso já neoformado, apenas com o retratamento endodôntico. 18 meses depois, não tinha mais nada. Olha que interessante. Nós não abordamos, nós não fizemos uma cirurgia para remoção desse cisto, porque existia um perigo muito grande, mas agora sim nós temos um tratamento endodôntico muito mais eficaz. Eu não sou endodontista, não faço tratamento endodôntico desde a faculdade, aproximadamente 17, 18 anos atrás. Eu não vou ficar avaliando aqui qualidade do tratamento endodôntico, mas radiograficamente, qualquer cirurgião dentista dá para ver que esse tratamento endodôntico ele está muito mais eficaz, né, quando comparado com esse aqui, ó, quando comparado com esse aqui, né? Então a gente vê que o tratamento endodôntico aqui, ó, ele foi muito mais intenso e muito mais eficaz, haja visto que esse cisto, embora grande, já era considerado um cisto grande, ele regrediu apenas com o tratamento endodôntico. Tudo bem, gente? Bom, de tratamento endodôntico é isso, tá? Então, nós podemos tentar, sim, apenas um tratamento endodôntico, nós podemos, eventualmente, tentarmos um retratamento endodôntico, mas nós temos que ter o controle desse paciente, ok? Agora, cistos maiores, né, que são cistos principalmente do desenvolvimento, onde a origem não é pulpar. A origem aqui é um dente que ficou retido e eu tive um aumento do folículo pericoronário e isso acabou ocorrendo e determinando um cisto. Nesse caso, o tratamento é curetagem e enucleação mesmo, né? É remover
remover o cisto e fazer a curetagem, ok? Então, nós temos aqui também diversos trabalhos na literatura mostrando essa modalidade de tratamento. É uma técnica consagrada já na literatura. Veja, um exemplo aqui para a gente já caracterizar. Esse paciente ele nos procurou, a queixa dele a princípio era de sinusite, tinha 55 anos, uma única coisa assim, basicamente que chamou atenção na história médica dele foi que ele era portador de diabetes, mas compensada que não contraindicava o procedimento cirúrgico. O aspecto clínico, foi feita uma sondagem dessa região. Aqui nós temos uma radiografia que não contribui tanto assim para fins diagnósticos, mas é uma radiografia chamada de Vatters, que mostra um velamento do seio maxilar, desse lado aqui, ó, ok? Apenas para exemplificar aqui na aula. No entanto, nós vamos solicitar uma radiografia panorâmica, mostrando aqui também, ó, esse velamento do seio. Velamento do seio, vocês devem lembrar da radiologia, é quando o seio está com uma característica mais radiopaca, ok? Aqui radiolustro, aqui uma característica mais radiopaca. Isso a gente chama, o seio está velado. Poderia sim ser uma sinusite? Poderia, mas a etiologia principal aqui é uma etiologia desse cisto. Esse cisto estava na região do seio maxilar. Então aqui o seio maxilar normal, radiolúcido, e aqui um cisto dentro do seio maxilar. Esse cisto ele cresceu para o interior do seio maxilar, como mostra aqui, ó, seio maxilar normal, e aqui um cisto localizado dentro do seio maxilar, o que justifica essa sinusite que o paciente relata, sim. Então, como forma de tratamento, sempre antes de uma abordagem cirúrgica de um cisto, nós fazemos esse processo de punção. É sempre interessante a punção. E se é um cisto verdadeiro, se é um cisto de fato, vai vir um conteúdo fluido, né? Quando não vem nada, quando vem só ar, nós temos que suspeitar de um conteúdo tumoral, né? Porque o cisto ele tem no seu interior um conteúdo líquido, um conteúdo fluido. Então, é de praxe, a gente sempre faz essa compressão e aí uma abordagem cirúrgica mostrando então aqui a região, a loja cirúrgica e esse cisto sendo totalmente curetado e aqui a loja cirúrgica, que na realidade nós já estamos aqui em seio maxilar, né? Esse cisto ele já evoluiu para seio maxilar, mas ele foi removido por completo, juntamente com o dente envolvido. Já era um dente que não era mais interessante para a sua manutenção, e aí a gente estabelece aqueles critérios de idade, o paciente já de mais idade, né? Não era idoso, mas já tinha uma certa idade a mais, o dente já tinha mobilidade, já tinha uma reabsorção radicular, tamanha, e optou-se pela remoção desse dente. Não tinha por que mantê-lo. Né? Aqui a peça cirúrgica, o dente e o conteúdo da punção. Ok? Pós-operatório do paciente e aqui um controle pós-operatório mostrando aqui, então, a regressão. Bom, também, juntamente com a curetagem, nós podemos lançar mão de um coadjuvante, né? Esse coadjuvante, ele pode ser a crioterapia. Então, uma outra modalidade de tratamento é a curetagem mais crioterapia. O que significa fazer essa crioterapia? Crioterapia remete a frio, né, a congelamento, e de fato é isso que acontece. Nós utilizamos um nitrogênio líquido. Esse nitrogênio líquido ele está delimitado na literatura também, está descrito na literatura,
e ele tem uma temperatura de menos 196 graus Celsius. Então, é muito gelo, é muito frio, né? E nós sabemos que a morte celular, ela acontece a menos 20 graus Celsius. Então, ou seja, se o intuito ali é causar a morte daquelas células remanescentes, né, daquelas células císticas remanescentes, com o nitrogênio líquido, é tudo que nós precisamos, né? A vantagem é que nós não temos um desconforto, nós não temos sangramento na região e nós temos a preservação da matriz óssea. O nitrogênio líquido, ele destrói as células, ele vai destruir esses remanescentes císticos que podem ficar ali na loja, né? Mas ele mantém a arquitetura óssea inalterada. Então, uma das principais vantagens que eu vejo do nitrogênio líquido, ok? Desvantagens, nós temos um edema acentuado e podemos ter sim uma necrose óssea, mas as vantagens se sobrepõem às desvantagens. E aqui do lado nós temos um trabalho na literatura mostrando a aplicação do nitrogênio líquido, aonde esses autores eles trataram lesões agressivas da maxilimandíbula. Não era apenas o queratocisto, era lesões ósseas agressivas, né? Nós aplicamos muito no queratocisto, até porque a aula hoje é de cistos, né? Mas esses autores eles trataram de uma forma geral lesões agressivas e eles tiveram 0 casos de recidiva, justamente porque acontece a morte de todas aquelas células remanescentes que podem ficar na loja. Então, aqueles cistos satélites que eu comentei com vocês, uma vez nós fazendo uso do nitrogênio líquido, nós teremos a morte de todas daqueles cistos satélites. Então, é muito interessante o uso do nitrogênio líquido. Qual é o protocolo de aplicação? Olha que interessante, gente. Então, aqui eu tinha um paciente com um cisto gigantesco, em uma região de uma mandíbula desdentada. O tamanho da remoção cística foi tão grande que só ficou ali a base da mandíbula. Nós podemos observar aqui que nós tínhamos apenas a base da mandíbula, de tão grande que era esse cisto. Por conta disso, foi preconizado a colocação de uma placa de reconstrução como forma de prevenção de fratura mandibular tardia. Então, sempre é interessante, com uma broca MaxiCut, nós fazemos uma curetagem, né? Nós fazemos uma ostectomia periférica depois da remoção cística, e aí nós aplicamos 3 vezes, durante 1 minuto cada vez, o nitrogênio líquido e aguardamos um período de 5 minutos, que a gente chama de desgelo. A gente deixa agindo ali durante 5 minutos. Então, vejam, esse é o protocolo de aplicação do nitrogênio líquido. Agora, onde é que nós temos nitrogênio líquido? Geralmente apenas em hospital. Então, quando nós estamos numa clínica odontológica, consultório odontológico, é mais difícil de aplicação de nitrogênio líquido. E aí a gente acaba lançando mão de uma solução de Carnoy, conforme nós vamos descrever daqui a pouquinho para vocês. Mas é muito interessante, tá? É muito interessante. Então, olha lá. Então, após a aplicação dessa ostectomia periférica, aqui, aplicando o nitrogênio líquido, olha que interessante, nós aplicamos nitrogênio líquido, então sai essa fumaça aí, que na verdade é um gelo que está sendo aplicado ali na região da loja cística, né, onde nós tínhamos o cisto, e é muito gelado, congela mesmo o osso, vai congelar toda aquela região ali,
mas é o que nós queremos, né? Diante de uma lesão agressiva, diante de um queratocisto, né? Diante de um ameloblastoma, diante de uma lesão potencialmente recidivante, é tudo que eu quero. Eu quero realmente ali uma morte daquelas células remanescentes, daqueles cistos remanescentes, células tumorais remanescentes, seja lá o que for, para que a gente não tenha recidiva, né? Então, eu faço a aplicação desse nitrogênio líquido. Lembre que o protocolo eu tenho que fazer 3 vezes durante 1 minuto e depois eu faço um período de desgelo, que nada mais é do que deixar ali uma gase e aguardar durante um período, ok? Antes de fechar. Por quê? Porque se eu fecho logo na sequência, está tão gelado essa região, né? Menos 196 graus Celsius, que eu posso necrosar todo o meu tecido por um congelamento do tecido mole. Então, tem que proteger muito bem o tecido mole, coloco uma gase, seguro afastado, língua, gengiva, e espero o período de desgelo, que é onde depois de 5 minutos eu posso fazer a sutura dessa região. Tudo bem? Como é que eu não devo usar, né? Isso aí é só uma brincadeira, a gente faz às vezes, né, geralmente pós-graduação, né, uma palhaçada ali, onde o cara com um nitrogênio líquido, um colega aí de doutorado, aplicou no seu colega aí do pé, o cara assustar, mas não assustou nada, não deu muito certo, né, a brincadeira. Vamos lá, então. E eu tenho, né, gente, eu tenho inúmeros estudos na literatura mostrando, já puxando para a aula de hoje, no tratamento do queratocisto, né? Então, assim, o tratamento do queratocisto, coloquem sempre na cabeça de vocês. Eu preciso fazer algo a mais, né? Todas as vezes que eu suspeito de queratocisto ou que eu já fiz uma biópsia prévia, então, assim, a gente não comentou muito sobre biópsia aqui, né? Mas essas lesões muito grandes, que eu estou mostrando para vocês, geralmente nós fazemos uma biópsia prévia. Vocês já tiveram aula de biópsia, né? Nos anos anteriores. Então, antes de abordar uma lesão muito grande, geralmente nós fazemos uma biópsia prévia. Então, eu já sei, quando eu vou remover essa lesão maior, eu já sei diante do que eu estou. Então, se eu sei que é um queratocisto, né, e na maioria das vezes a gente sabe que porque nós fizemos uma biópsia prévia, alguma coisa a gente tem que fazer, né? Se eu vou fazer essa cirurgia em âmbito hospitalar, eu já posso lançar mão do nitrogênio líquido, da crioterapia. Se eu vou fazer na clínica aqui da Uningá, se eu vou fazer no meu consultório, geralmente eu não tenho nitrogênio líquido. Então, o que eu vou lançar mão? Eu vou lançar mão da solução de Carnoy, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu posso manipular essa solução. E se eu não tenho nada na hora? Né? Se foi uma surpresa ali, eu não tenho nada, eu suspeitei que é um queratocisto pelas características da lesão, né? Eu aplico broca, eu passo uma broca ali, que aí é o conceito de superaquecimento, e aí eu passo uma broca sem irrigação mesmo, para aquecer mesmo aquele osso e para causar a morte celular daqueles cistos satélites para evitar a recidiva, né? Mas, geralmente, a gente sabe diante do que nós estamos, porque são lesões grandes, nas quais nós já fizemos uma biópsia prévia. Então, é muito consagrado na literatura, né? Mas, assim, casos como esse, pacientes, de 26 pacientes, nós tivemos 3 casos de recidiva, né? Então, utilizando o nitrogênio líquido. Então, veja, olha como que é uma lesão agressiva o queratocisto. Mesmo utilizando o nitrogênio líquido, de 26, 3 casos recidivaram. Então, o queratocisto ele é ruim mesmo, né? Ele é uma lesão altamente recidivante, difícil de tratar. Ok? Mas nós temos, por exemplo, trabalhos, né, onde mostra 0 de recidiva. Talvez porque o trabalho tenha menos casos, né? Esses autores operaram
aplicaram nitrogênio líquido e acompanharam apenas 8 casos, 0 de recidiva. Então, é muito eficaz, né? Muito eficaz. Ok? Bom, uma outra modalidade de tratamento cístico para aquelas lesões recidivantes, sobretudo para a aula de hoje, o queratocisto, sobretudo o queratocisto, nós temos a aplicação de uma solução química, que é a solução de Carnoy. Então, imagine vocês, aonde nós não vamos remover em ambiente hospitalar, nós vamos fazer aqui na clínica mesmo da faculdade, ou nós vamos fazer no nosso consultório. Então, eu posso pedir para manipular que essa fórmula que está aí, acreditem ou não, gente, essa fórmula já caiu em concurso. É uma coisa meio de louco, assim, bem decoreba mesmo, mas já caiu em concurso qual é a fórmula da solução de Carnoy, né? Então, é interessante a gente saber que é uma mistura de álcool absoluto, clorofórmio, ácido glacial acético e cloreto férrico, que faz com que seja uma solução bastante ácida, que tenha um pH baixo. Esse pH baixo vai fazer uma morte celular naquela região onde eu tenho uma possibilidade de recidiva. Então, eu posso lançar mão? Posso. Quais são as vantagens? Relativamente mais fácil de aplicar do que o nitrogênio líquido, mais fácil. Tem uma penetração óssea maior do que o nitrogênio líquido, mas não mantém a arquitetura óssea. Aquela matriz óssea que ela é preservada com nitrogênio líquido não acontece na solução de Carnoy. Porque como eu tenho um ataque ácido, então destrói tudo, destrói todas as células do cisto, né, dos possíveis cistos que iriam recidivar, mas também destrói toda a matriz óssea. Então, é um tratamento mais agressivo do que a crioterapia, né? Mas penetra mais. Se penetra mais, a chance de recidiva eventualmente pode ser até menor. Então, é um tratamento que deve ser considerado sim. O protocolo de aplicação, eu faço uma curetagem com ostectomia periférica, da mesma forma que eu faço na crioterapia, coloco uma gase no interior da cavidade, protejo os tecidos moles ao redor, com afastadores, com gaze também, e também com uma aspiração muito constante na região ao redor. Injeto a solução de Carnoy com uma seringa nessa gase, coloco nessa gase que está dentro da loja, e também aplico 3 vezes com 3 minutos nas paredes ósseas, seguida por uma irrigação muito abundante, tá? Olha só, como esse caso aqui. Paciente com essa lesão enorme na região de ramo ascendente, de mandíbula do lado direito. Aqui uma tomografia mostrando. Aqui a loja cirúrgica. Gigante essa lesão, né? Então, nós removemos, fazemos uma curetagem da região, fazemos uma osteotomia periférica, coloco uma gase, aplico a solução de Carnoy, é essa aqui da foto central, ó, veja a foto central. Então, aqui já tenho a gase lá dentro e já tenho a solução de Carnoy, é bem escura assim mesmo, e deixo ali agir durante o período necessário. Depois preciso irrigar muito bem. Vejam, os tecidos estão muito bem afastados, estão muito bem protegidos, porque é uma solução que é uma solução ácida, né? Se pegar aqui na gengiva, na língua, vai ocasionar uma lesão por agressão química, né? Então tem que tomar um certo cuidado também na hora da aplicação. Depois eu removo essa gase e vou fazer com uma irrigação abundante e uma sutura, ok? Aqui o pós-operatório, 18 meses, mostrando que a lesão está regredindo, tá? Está regredindo. Olha que interessante, né?
Aqui nós estamos diante de uma outra possibilidade de tratamento. Já estamos terminando, tá, gente? E aí nós vamos parar por aqui daqui a pouco também. Já estou fazendo tudo junto, tá? Já estou fazendo a aula de curativa 2 juntamente com a clínica, uma vez que nós estamos discutindo todos esses casos clínicos, ok? Então, uma forma de tratamento também, e a gente usa muito, é a marsupialização, né? Marsupialização e descompressão. No que consiste, né, a marsupialização? A marsupialização consiste em fazermos uma abordagem removendo apenas uma porção do meu cisto, da minha lesão, e deixar essa lesão aberta, comunicando com a cavidade bucal, tá? Ou através apenas de uma sutura de bordas, aqui eu tenho uma sutura de bordas, deixo um buraco, ou até preferencialmente colocando um dispositivo, né, uma sonda, uma cânula, alguma coisa que vai impedir com que eu tenha o fechamento dessa abertura proposital. Então, eu posso simplesmente remover sutura bordas ou, na minha opinião, é sempre interessante deixar alguma estrutura que a gente consiga não colapsar essas bordas aqui e consiga deixar aberta essa lesão, tá? Por que deixar aberto, né? Qual é o motivo pelo qual nós deixamos aberto? Nós deixamos aberto porque o cisto ele tem um crescimento por pressão, é uma pressão osmótica, aonde eu tenho no interior líquido, cada vez mais vai ocorrendo a produção de líquido no interior desse cisto e ele vai expandindo. Então, o crescimento de um cisto é por osmose, é por aumento da compressão por acúmulo de líquido. Então, esse líquido que está aqui, que ele vai se acumulando, que ele vai aumentando de tamanho, ele está expandindo. A partir do momento que eu abro e deixo aberto essa lesão, eu tenho uma descompressão, eu não tenho mais líquido aqui, né? Então, se eu não tenho mais líquido, esse cisto ele não vai mais crescer, eu não tenho mais por que ele crescer. Pelo contrário, né, eu dou chances para o organismo reparar essa região. E é isso que acontece, né? É isso que acontece, né? Quando nós fazemos esse tipo de tratamento, nós temos uma redução significante da lesão. Pode ser que a lesão ela regrida por completo, ou pode ser que ela regrida muito e depois seja necessário nós fazermos uma curetagem, uma enucleação. Mas sob o ponto de vista de tratamento, é muito interessante, principalmente naqueles cistos muito grandes, onde eu tenho uma possibilidade de lesar uma estrutura anatômica. Então, todas as vezes que eu tenho a possibilidade de lesar uma estrutura anatômica, eu preciso primeiro fazer uma marsupialização para que eu tenha a regressão dessa lesão, se não total, parcial, para que quando eu for remover ela através de uma enucleação, não ocasione esse dano anatômico, né? Ou também quando, por exemplo, eu tenha um dente que eu queira aproveitar na boca. É muito mais interessante nós fazermos uma marsupialização que eu tenho como aproveitar esse dente na boca, conforme eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Ok? Agora, qual é a desvantagem, né? A desvantagem é que o paciente tem que ser colaborador, né? Porque vai ficar um furo na boca dele, um buraco, um dreno ali, né? Uma espécie de um dreno, uma cânula, e ele vai precisar irrigar esse cisto, irrigar essa cavidade, pelo menos 3 vezes por dia. Então, o paciente tem que ser muito bem colaborador, ok? Vamos lá, então. Bom,
Também eu tenho na literatura, tá? Também eu tenho na literatura casos muito interessantes aonde nós conseguimos, por exemplo, a regressão de uma lesão gigante dessas aqui, ó, localizada em ramo ascendente de mandíbula, já indo para corpo, somente com a marsupialização, né? Somente com a marsupialização. Eu tenho uma diminuição muito grande, né? E quando necessário a enucleação, ela fica muito mais fácil, muito mais conservadora, muito menos agressiva, né? Muito menor a morbidade de lesão a uma estrutura anatômica. Tá? Então, lesões enormes como essa, eu preciso considerar a marsupialização, tá? Desde que seja uma lesão cística, tá? Se eu não tenho uma lesão cística, eu não vou ter uma regressão, ok? Então, nesse caso aqui, o autor, e é o que a gente faz, nós fazemos uma biópsia inicial, uma biópsia prévia, removemos apenas um fragmento, portanto, é uma biópsia incisional, tá? Uma biópsia incisional. Eu já sei que eu estou diante de um cisto, nessa situação, um queratocisto, né? Então, aí eu posso lançar mão de uma marsupialização, porque eu sei que o crescimento dessa lesão é por uma compressão líquida que está ocasionando dentro do meu cisto e por isso que ela está crescendo. A partir do momento que eu faço a descompressão, eu tenho então a regressão da lesão, né? Agora, se a biópsia inicial der um tumor, por exemplo, um ameloblastoma, de nada vai adiantar eu fazer uma marsupialização, né? Porque não vai regredir. Aí o tratamento de eleição, como nós vamos ver numa futura aula, realmente é a remoção da lesão, ok? Olha lá, quais são os requisitos já ditos por esse autor aqui em 2005? O paciente tem que ser cooperativo, ele tem que irrigar de 2 a 3 vezes por dia, e nós temos que manter esse dreno. É um dreno que vai ser mantido, portanto, depois a gente vai precisar remover ele também. Ok? É isso aí. Vamos lá. Olha lá. Outro artigo. Outro artigo mostrando aqui, eles operaram 20 pacientes, tiveram uma redução de 81% dos casos, zero de recidiva, mas como complicação, olha só, algo que pode acontecer, tá, gente? Deslocar. Esse dreno ele pode deslocar para o interior da loja cística, né? Então esse dreno ele é suturado, olha que interessante, ele tem que ser suturado aqui, mas ele pode deslocar no pós-operatório. Ou ele pode simplesmente perder. Ele vem e sai aqui para o interior da boca, o paciente chega com o dreno na mão ou até engole, né? Então, uma das complicações é a perda do dreno. Ou o deslocamento para o interior ou a sua perda. Isso acontece sim. É uma possibilidade de acontecer. Olha esse caso aqui que interessante, gente, para a gente ilustrar. Veja, uma criança, né, um molequinho, um menininho, onde nós tínhamos aqui um cisto, a princípio suspeita de um cisto dentígero, porque característico, né, ó, dente aqui que ficou retido, o dente descido aqui ainda, uma lesão envolvendo aqui a coroa de um dente que está retido, então a chance de ser um queratocisto é muito grande. Só que vejam, eu quero aproveitar esse dente aqui, né? Se eu lanço mão, porque é um paciente jovem, é um pré-molar, né? Não é um dente supernumerário, é um dente do próprio paciente, né? É o 45, então eu quero manter esse dente na boca. Se eu quero manter esse dente na boca, eu não posso já curetar, porque se eu faço uma curetagem aqui, a chance da gente perder esse dente na curetagem é muito grande. Ou então a chance de ocorrer uma recidiva, porque eu não vou conseguir curetar muito bem esse dente, vou ficar com medo de fazer um dano nele ou até mesmo extrair ele no momento da curetagem, que pode acontecer. Então, nesse caso, apesar de não ser uma lesão tão grande, mas eu faço a marsupialização, né? Eu faço a marsupialização
com o intuito do quê? De preservar o dente. Então, olha só, caso inicial, aqui ó, nós operamos, tiramos o dente descido, remoção desses restos radiculares, fizemos a irrigação, né, uma biópsia, e olha lá, colocamos um dreninho, né? Nesse caso aqui, o que foi? Foi a tampinha de um conta-gotas, né? Tampinha de um conta-gotas, nós cortamos ali aquela parte superior, fizemos um dreninho e suturamos ali bem naquele alvéolo que ficou ali, damos um pontinho ali na gengiva do paciente para manter esse dreno em posição, né? E olha que interessante, ó. Por mais que aqui ocorreu a perda do dreno, né, mas ficou aberto, ficou uma loja aberta e olha o pré-molar já subindo, olha que interessante. A partir do momento que eu descomprimi esse cisto, né, eu fiz a descompressão desse cisto, eu dei condições para um dente que estava em processo de erupção e romper, né? Paciente jovem, esse dente ainda tem força eruptiva. Então, aí esse dente ele vai subindo, né? Ele vai subindo, depois a gente já inclui ele no tratamento ortodôntico e ele fica em posição, né? Ele fica em posição. Olha só que interessante, como era antes, aqui embaixo, né? E aqui como é depois de 18 meses. Muito interessante, né? Graças a um processo que eu chamo de marsupialização, que nada mais é do que uma descompressão, onde eu dou condições para que o cisto ele diminua de tamanho e, nesse caso aqui, para que o dente que estava ali com uma risogênese incompleta tenha a sua força eruptiva. Força eruptiva ele já tinha, né? Mas ele tinha uma barreira mecânica, que é a presença do cisto, então ele não conseguia subir. Esse outro caso, ó, é um outro caso. Aqui, apesar de ser um terceiro molar, tá, gente? Ó, apesar de ser um terceiro molar, uma característica totalmente diferente do terceiro molar, embora ele estava girado, né? Aqui nós optamos pela marsupialização inicial por se tratar de uma lesão muito grande, né? Então, veja, uma lesão muito grande, na qual nós, ao tentarmos remover por completo, poderíamos causar o dano nervoso, dessa região. Então, temos uma pergunta aqui, gente. Quanto tempo, mais ou menos, esse dreno ficou ali? Eu acredito que é da resposta do caso anterior, né, Valéria? Daquele garotinho, né? Deve ser esse garotinho aqui, ó. Vamos lá. Esse dreno, gente, olha lá, ela confirmou, né? Então, olha só. Esse dreno aqui, ele vai ficar ali o máximo possível, tá? Então, enquanto ele fica na região, eu deixo, tá? Tanto é que vocês podem ver aqui, ó, a gente utiliza até fio de nylon, de preferência, por quê? Porque o fio de nylon ele não acumula placa bacteriana, ele não tem a propriedade de acúmulo de placa bacteriana. Então, eu tenho que deixar aí. E o que vai garantir com que esse dreno fique em posição, na maioria das vezes, é esse amarramento que eu faço através da sutura, ok? Então, eu deixo o máximo de tempo possível, porque até fica muito fácil para o paciente irrigar. Ele vem com uma seringa aqui dentro do dreno e faz a irrigação. É até didático, pedagógico para o paciente, né? Mas, como a boca ela sofre diversos traumas, a língua toda hora batendo, o alimento que por mais que você fala para o cara, olha, não come nada desse lado, coisas mais duras, é inevitável. O paciente ele vai comer, ele vai se alimentar, esse alimento ele vai para esse lado, não tem como, né? Não tem como. Então, nesse caso em específico, respondendo a pergunta da Valéria ali, deve ter ficado aí alguma coisa em torno de 15 a 20 dias. Eu acredito que uns 20 dias ele aguentou, né?
mas foi suficiente para manter aberto durante todo esse período, foi suficiente para o paciente conseguir irrigar, foi suficiente para descomprimir e foi suficiente para esse dente começar a irromper novamente, tá? Esse outro caso aqui, gente, olha lá. Comentava com vocês que a opção aqui por marsupialização não foi nem salvar o dente, né? Meu objetivo aqui não era nem salvar o dente, até porque é um terceiro molar, mas foi preservar uma estrutura anatômica nobre, que é o alveolar inferior. Então, olha só, nós fazemos uma abordagem e suturamos o dreno. Mesmo dreno, tá? Aquele mesmo dreno lá. Então, na marsupialização, eu não removo o cisto por completo, tá? Eu não removo o cisto por completo. É um procedimento muito mais conservador. Eu removo apenas uma porção cística que o restante fica lá no interior, tá? Olha aqui, ó. Mantendo ali o dreno até quando? Até quando aguentar, até quando ficar, né? O paciente ele vai fazendo as irrigações. Eu mando esse fragmento aqui que nós removemos ali para biópsia sempre, né? É obrigatório, não vai retirar e jogar fora, né? Não tem como. E aí veio como queratocisto mesmo, né? Que já era a nossa suspeita. E aí, fazendo um acompanhamento, olha só, o dente ele vai subindo, ó, 4 meses, 12 meses, 30 meses, tá? Então, olha só. Mas o que adiantou, né? Adiantou que a gente reduziu drasticamente o tratamento desse cisto. Eu vou abordar novamente? Vou. Eu preciso coletar o restante do cisto e eu preciso tirar esse dente. Mas agora a situação é muito mais tranquila, é muito mais confortável, porque eu tenho uma lesão muito menor e eu tenho um dente muito mais alto, né? Olha só onde que ele estava. Ele estava embaixo do ápice do 37, né? Então, quando eu faço essa descompressão, ele vai subindo, ó. Ele vai subindo, é um terceiro molar, paciente jovem, então tinha flor de erupção ainda, ele vai subindo, vai formando raiz, e aí eu tenho uma situação muito mais tranquila para uma abordagem cirúrgica nesse momento, para remover o que ainda me resta de cisto e remover esse dente, que não tem por que deixar aí, porque é um terceiro molar. Tudo bem? Então, 2 exemplos. Um exemplo no qual eu fiz a marsupialização para aproveitar um dente, que eu queria ele no arco, e aqui um exemplo de uma marsupialização para preservar estruturas anatômicas nobres. Então, assim, nem sempre a marsupialização ela é um tratamento definitivo. No caso daquele garotinho lá do pré-molar, foi. Né? Daquele caso onde o paciente ainda tinha o dente descido, naquele caso foi um tratamento definitivo. Mas, num caso como esse, uma lesão extremamente grande, eventualmente nós vamos precisar fazer também depois uma enucleação. Mas aí eu faço numa situação muito melhor. Né? Mais um caso aqui de uma paciente, a gente detectou que ela tinha uma certa cancerofobia, tudo para ela era câncer, ela invocou que ela tinha câncer na boca e o dentista acabou falando alguma bobeira para ela, diante de uma radiografia periapical, e botou medo, e ela achou que ela ia morrer de câncer. Né? Então, quando a gente pede uma panorâmica, veja, tem sim uma lesão considerável, né? Mas vai ser abordada e que vai ser tratada. Nesse caso, olha, foi feita uma descompressão através de uma marsupialização sem nada, né? Sem deixar nenhum dreno, apenas suturando bordas, como nós mostramos anteriormente, né? Então, é possível também, né? Eu sempre gosto de deixar ali um drenozinho, porque é um impedimento mecânico a mais para não fechar. Casos como esse
onde a gente não deixa, existe uma tendência muito maior de fechar. Mas fica aberto por um tempo, né? Fica aberto por um tempo suficiente para a gente fazer a descompressão, né? Para a gente fazer uma descompressão interessante e para esse cisto regredir. Então, aqui a histologia e aqui uma regressão por completa após 12 meses da lesão. Então, aqui nós temos o pré-operatório, como que era, e aqui nós temos uma regressão praticamente por completo apenas com a marsupialização, ok? Era um queratocisto também, era um queratocisto odontogênico. Bom, gente, para a gente já partir aí para uma finalização, como considerações finais, né, o que a gente falou muito hoje na aula de tratamento, do ponto de vista clínico, muito mais importante do que o tipo do cisto é a maneira que nós vamos tratá-lo, né? Então, assim, eu preciso fazer a eleição de um tratamento correto, de um tratamento eficaz, né? Caso contrário, nós não teremos sucesso, né? Então, tem que ter uma indicação apropriada. Por quê? Foi aquele exemplo que eu dei para vocês. Por exemplo, o tratamento endodôntico, ele vai ser indicado? Vai, quando nós tivermos uma lesão de característica inflamatória, quando a causa é um envolvimento pulpar, né? Se eu faço um tratamento endodôntico em um queratocisto, não vai adiantar nada. Num cisto dentígero, embora é praticamente impossível fazer um cisto dentígero, porque o dente está retido, né? Mas de nada adiantaria também, né? Então eu preciso saber indicar. É um cisto de origem inflamatória? É um cisto radicular? É um cisto periapical inflamatório devido a uma necrose pulpar? Posso tentar o tratamento endodôntico? Devo tentar. A maioria das vezes a gente faz isso, né? Tratamento endodôntico eficaz, né? Agora, não é um cisto envolvendo um dente que está vital, é um dente que está com sensibilidade pulpar. Então, o tratamento de eleição não vai ser a endodontia, né? E aí eu tenho todas aquelas outras situações importantes, né? Eu tenho todas aquelas situações importantes, onde eu tenho que conhecer essas técnicas para poder empregá-las, né? Geralmente, lesões maiores, eu preciso fazer uma biópsia antes, né? Eu tenho que fazer uma biópsia antes para saber diante do que eu estou abordando. A partir do momento que eu faço uma biópsia antes e eu tenho o que é aquela lesão, fica muito mais fácil a gente eleger um tratamento, né? Se é apenas um cisto dentígero, e geralmente no cisto dentígero, como ele tem uma característica muito específica, né, que é um dente retido, e esse cisto está ali circundando a coroa de um dente retido, geralmente a gente já aborda para a sua remoção. Quando eu estou com uma suspeita de um queratocisto odontogênico, que ele é diferente do cisto dentígero em alguns aspectos radiográficos, mas também pode confundir sim, e eu tenho uma biópsia prévia que me diz que é um queratocisto odontogênico, eu preciso lançar mão de uma abordagem para minimizar as recidivas, uma vez que o queratocisto odontogênico ele tem os cistos satélites aos montes, tá? Cheio de cistos satélites. Então, eu posso lançar mão ou do nitrogênio líquido, caso eu esteja no hospital, ou da solução de Carnoy, caso eu não esteja no hospital, ou também se eu quiser utilizar no hospital, tudo bem, né? Mas eu não tenho nada, eu faço uma brocagem sem irrigação, para que o calor, a necrose por calor ali, cause a morte daquelas células que podem recidivar. Tudo isso a gente tem que esclarecer muito bem para o paciente. Tem que esclarecer muito bem. E é claro, eu sempre vou pensar no melhor para o meu paciente, desde que seja eficaz. Então, eu tenho que lançar mão de uma técnica o menos mórbida possível, que aí entra forte a marsupialização.
Entra muito forte a marsupialização. Uma vez que, diante de um cisto muito grande, onde eu tenha a possibilidade de aproveitamento de um dente que está em fase de erupção, ou de um cisto muito grande que está diante de uma estrutura anatômica muito próxima, eu preciso lançar mão, por exemplo, da técnica de marsupialização, para que eu faça uma descompressão, para que esse cisto reduza por completo ou para que ele reduza até um certo ponto, de modo que eu consiga, então, fazer a sua remoção, só que de uma forma muito mais segura para o meu paciente. Ok, gente? Vamos lá, então. Alguma dúvida?